No quadro Batendo Ponto de hoje, o repórter Eduardo Lamas vai mostrar como as pressões do trabalho podem interferir na saúde do trabalhador. Vai falar das doenças mais comuns nesses casos e como a ginástica laboral ajuda a vencer esse processo. É difícil imaginar por que alguém prefere esconder o rosto para falar de emprego. Mas para essa mulher o trabalho já não tinha mais o mesmo sentido. Aflição, tristeza, e era uma coisa que incomodava, né? O despertador tocava, daí a hora que você ia desligar, você falava, nossa, não acredito que eu tenho que trabalhar de novo. Pressão por resultados, assédio moral, dificuldade de convivência, tudo isso fez com que a saúde dela fosse afetada. Ela precisou se afastar do trabalho por 3 meses, orientação médica que ela procurou depois de ficar com um comportamento agressivo. Muitas vezes eu cheguei, pai, mãe, perdão, não vou fazer mais. Por quê? Porque é incontrolável. A agressividade, às vezes, verbal é muito pior do que um tapa, às vezes, né? Então, muitas vezes eu pedi perdão tanto para ele quanto para ela. É uma situação assim muito complicada e que as pessoas, na verdade, que trabalham, deveriam pensar muito antes de ter uma certa atitude em relação ao seu funcionário, porque isso pode afetar muita coisa na vida dele, no trabalho, em casa e tudo mais. Esse médico especialista em doenças relacionadas ao trabalho explica que as principais causas de afastamento são as lesões por esforço repetitivo e os distúrbios mentais. A ansiedade, a tensão, o distúrbio de personalidade, o transtorno bipolar, são situações que foram agravadas pela pressão psicológica no trabalho. Pessoas que não trabalham com movimento repetitivo, mas trabalham em serviços burocráticos, administrativos, passaram a sofrer de pressão por produção, por metas, por programas, por relatórios infindáveis. Quando a sua pilha diminuiu, vem a diretoria, ele joga mais trabalho. Então essa pessoa fica com uma rotina mental, psicológica abalada. Os principais sintomas de quem começa a sofrer com as pressões do trabalho são mal-estar, ansiedade, aumento de pressão, distúrbios do sono, falta ou excesso de apetite. Algumas empresas já têm percebido que é preciso tratar os funcionários de forma diferente. Para cada R$1 investido na prevenção, você economiza R$4 no tratamento. Para uma empresa hoje, o colaborador afastado, ele custa muito, não só porque se paga para ele, mas porque ele deixa de produzir. E ainda pode impactar no resultado de uma equipe, né? Um clima organizacional pode ser comprometido em virtude da situação emocional e física de um colaborador. Para não ter prejuízos, as empresas investem em algumas ações. Por exemplo, nesse hospital, sacudida e esticada ao som de música animada. É uma aula de ginástica laboral que a gente foi acompanhar e participar. O que parece brincadeira dentro do trabalho pode ser fundamental para a saúde física e mental do funcionário. A gente faz, na verdade, um momento de relaxamento associado à ginástica laboral. Então é um momento de integração mesmo com os funcionários. Nesse setor do hospital, a lavanderia, o número de afastamentos foi reduzido a quase 0 depois da iniciativa. Nessa outra indústria de produtos odontológicos, o efeito foi parecido. Quem deixa um pouquinho o trabalho para participar da aula, acha que toca o serviço mais tranquilo depois. É uma coisa que relaxa, né? A gente dá uma relaxada nos músculos, porque fica muito tenso, né? Achei que foi muito bom. Aí o trabalho é mais tranquilo? Mais tranquilo, né? A melhor dica para evitar que as doenças relacionadas ao trabalho apareçam e que seja preciso procurar um médico é mesmo uma ocupação extra que dê prazer. O esporte está no topo da lista e pode começar dentro da empresa. Todas as empresas que têm esse intuito de fazer com que o funcionário tenha essa oportunidade, está ensinando a ele de qualquer forma, para ele sair do sedentarismo, está saindo daqui, tendo a oportunidade de fazer uma atividade física, melhorando a sua qualidade de vida e saúde.